Olá pessoal, espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês e o andamento dos desenhos. A gente teve uma aula bem interessante na semana passada. A gente teve uma aula sobre mangá e uma fusão do mangá com o barroco, que eu achei bem interessante essa fusão. Espero que todos tenham achado um ponto interessante nessa nossa história, porque faz parte da nossa riqueza, né? E a gente tem um legado muito interessante do barroco mineiro aqui. E eu acho que dentro disso a gente tem que ter alguma forma de trabalho, sim. E nada melhor que juntar com o mangá, que é uma técnica bem interessante e super atual, né? A gente hoje vai trabalhar com um profeta bem interessante, é o Jonas. Existem altos boatos que naquela época não se tinha registro dos animais e por isso o Aleijadinho fez as estátuas e dos animais que acompanham os profetas de forma grotesca, mas não é nada disso, gente. Existia sim registros desenhados, prensados em alguns papéis diferentes, vinham para Portugal, rodava o mundo e se tinha sim conhecimento de como eram os animais. Não existia foto, mas tinha esses desenhos sim. Na verdade, o Aleijadinho teve realmente a intenção de fazê-los assim. Hoje em dia já tem essa possibilidade de estudo, simplesmente com a técnica e a vontade de fazer algo com a temática do barroco mesmo, que tem aquela visão distorcida, e cheia de curvas e grotesca. Então essa é a ideia. A gente vai trabalhar com o Jonas dessa vez, e o Jonas tem um mascote, né? Que na verdade é apresentado ali como mascote, mas é a baleia que na história o engoliu. Essa baleia a gente vai transformar em, em algo meio barroco também, mas do nosso jeito, cada um bolando aí do seu estilo. Eu vou dar algumas dicas simples e dentro dessas dicas a gente vai elaborando. O Jonas era uma pessoa muito revoltada. Na história, basicamente, ele tinha decisões às vezes bem extrapoladas e tal, mas tem um aspecto bem heróico e seria interessante a gente representar ele bem como um herói mesmo, de quadrinhos, sabe? Eu acho que vai ficar bem a cara do Jonas. Bora lá? Pessoal, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, quem não conseguiu assistir aí a aula da semana passada, dá uma olhada no link lá. Tem uma explicação do porquê a gente usa algo redondo. Hoje eu vou usar uma tampa aqui. Uma tampinha, mas vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem aí, tá? E qual tampa for. Ela é a base pra gente fazer o crânio do personagem. O papel que a gente está usando são papéis escuros para que o lápis branco faça sentido aí, né, quando a gente precisar usar, ok? E a gente vai usar ele para dar luz. E é papel simples, viu, gente? Papel de envelope. Esses papéis de envelope mesmo. São mais escuros e favorecem o tom do lápis branco, nesse caso. Bom, vamos usar primeiro o formato circular. Eu dei as dicas de vocês usarem o mesmo lápis HB normal, que é o lápis de escrever, sempre que estiverem fazendo, tá ok? Eu vou usar o vermelho para vocês saberem a diferença de em qual momento eu vou estar usando o esboço e qual momento eu vou definir. Bom, vamos lá. Olha só, pessoal, a ideia é fazer. Vocês estão vendo que o Jonas, o Jonas tem um formato aqui que ele está meio de meio perfil e olhando para o alto. É uma posição bem bacana também para se fazer no mangá, mas ela vai ser um pouco complicada da gente fazer explicando assim aqui
nessa distância, mas não é impossível. Então eu pensei na gente trabalhar um formato perfil, ele vai continuar olhando para essa mesma direção, então eu acho bem mais tranquilo da gente conseguir fazer ele de perfil. Tem que prestar bastante atenção, tá? Não precisa ter medidas muito exatas, só se quiserem mesmo. Vou explicar aqui a simplicidade de medir a olho essa posição. A gente vai inclinar o rosto dele um pouco para cima. Olha, feito esse formato, já que a gente vai colocar ele olhando para o alto, se ele tiver simplesmente de perfil, olhando para frente, assim, sem levantar o rosto, esse traço que vai seguir para o queixo dele seria uma linha assim, para baixo, e depois a gente puxaria ela para cá, onde a gente teria um risco que ia favorecer o nariz e tal, e a gente ia ter ele virado para lá, para frente normal. Só que como é para o alto, nós vamos levar essa linha, pegar ela bem aqui, viu, gente? Não deixar nem uma voltinha aqui, uma barriguinha, não. Pegar bem aqui e fazer essa linha, depois outra que a gente vai trazendo para cá. Aqui vai ser o queixo dele, ok? Bom, ele vai estar olhando para o alto. Então, para facilitar, já é legal que vocês puxem aqui uma linha dessa parte, que vai fazer um pouquinho de curva, não é muito acentuada, tá? Para cá, pronto, ó. Beleza. Vamos fazer aqui a linha que vai favorecer o nariz. É um eixo, eu expliquei para vocês que o nariz é importante aqui no mangá, para a gente conseguir ter um eixo central aqui, tá ok? Bom, olha, vamos puxar um pouquinho para fora, pouca coisa, e trazer essa linha para cá. Essa que é a do nariz é a única que vai ficar um pouquinho aqui fora, tá? Agora as que vão favorecer a gente para fazer o olho, segue a mesma direção, porém aqui uma e a outra aqui. Não precisa fazer essa linha muito pertinho uma da outra não, ok? A gente vai ter um espaço aqui que é a testa dele, que é importante ter. Bom, para facilitar, para não confundir, já deixa um espaço, uma distância aqui, e faz essa linha para fazer o olho. Pronto, feito essa linha, vocês vão puxar, deixar essa aqui assim, puxar essa daqui para cima, aqui mais ou menos, que é isso aqui. Pronto. Como ele está de perfil, a íris, né, que é essa bolinha do olho, ela não vai estar redondinha, porque ele está olhando para lá, então ela está de lado. Nós vamos fazer assim, ó, pegar aqui e isso. E não esquecendo já de deixar uma parte aqui na beirada, que é a luz. E a outra aqui, tem uma pupila, a gente pode deixar aqui um risquinho aqui. Quando a gente for definir com o lápis preto, vai ser mais fácil para vocês entenderem o porquê. E essa linha aqui, aqui nessa parte, nós vamos pegar essa parte da linha, da segunda linha, a primeira linha do olho, essa é a segunda, né? Na ponta dessa segunda, a gente vai levar para essa parte que a gente deixou para o nariz. E essa parte aqui, do lado de cá do nariz, a gente vai descer com ela um pouquinho, e pouco antes dela encostar aqui nessa linha, a gente não vai deixar encostar, a gente até vai encostar sim, mas vamos fazer uma voltinha mínima, que vai ser o lábio superior. É bem curto mesmo, tá? No mangá, esse lábio não é muito chamativo. Ó, a gente chegou aqui, dá uma voltinha e para. Paramos. Ok? Bom, aqui a gente já pega nessa voltinha, encosta nela mesmo, dá uma outra bem curtinha também, igual a ela, parecendo que nem fez nada, e volta de novo aqui para baixo. Ok?
Pronto, a gente tem uma montanhazinha aqui, a outra aqui. A gente desce uma linha para cá, que é um pouquinho aqui. Pronto, já fizemos a boca dele. A orelha, a gente vai usar essa medida. Não estranhe o tamanho da orelha não, viu, gente? As orelhas dos mangás são realmente assim. Podem reparar depois com atenção nos desenhos que vocês vão perceber isso. Bom, a gente vai pegar essa linha que favoreceu o nariz. Não traz a orelha para cá, viu, gente? Nesse canto aqui não, porque a gente tem que ter esse espaço aqui que é tipo a nuca dele. Aí aqui a gente marca a orelha mais ou menos aqui, que é o final. E a parte de cima aqui, essa linha do olho. Faz um C virado para lá. Aqui dentro, soltando uma beiradinha, faz um outro C virado para lá também. Dentro do C, nessa parte aqui do C, começa um S. E ele vai terminar aqui. Bom, feito isso, quem quiser já pode trazer um outro risquinho para cá. Para já ter o pescoço dele formado. Bom, agora a gente vai bolar um gorro para ele. Esse gorro, ele é como se fosse um chapeuzinho de festa, ok? Eu vou fazer aqui para vocês verem a direção direitinho. E já vou deixar uns formatos para o cabelo. E como a gente pode fazer essa barba dele depois meio barroca, tá ok? Vamos prestando atenção direitinho aí. Viram só? Agora, para não confundir, já vamos tirar essa linha aqui de dentro que a gente usou para o crânio dele, né? Essas duas são parte do gorro. Essa aqui não vai mais aparecer, então a gente vai apagar essas coisas depois. Para não confundir muito, a gente já pode apagar essa linha aqui do crânio. Somente essa. Ok, gente. Sobrancelha, vocês podem colocar do jeito que quiser, tá? Ela vai trabalhar muito a expressão dele. Aqui, até então, não está muito expressivo. E ela que vai deixar isso. Eu vou fazer a minha subindo aqui um pouquinho e parando aqui. Quem quiser fazer ela ao contrário, também pode. Isso aí é de vocês. O cabelo é aquele mesmo do mangá, que eu acho que é interessante também. A gente poderia fazer ele bem redondinho aqui, né? Misturando o barroco, mas a gente já está introduzindo o barroco aqui e nesse formato aqui então. Então a gente pode fazer um cabelo comprido, na verdade sobre o vento. Aí aqui, assim. Eu vou fazer o meu bem mangá mesmo, porque é uma das características que a gente está trabalhando. Então uma coisa bem mangá. Ok. Bom, vamos fazer aqui um formato. Vamos fazer essa linha para a gente definir onde vai parar o pescoço dele, ok? Essa aqui. Eu fiz assim, mas vocês podem fazer do jeito que entender aqui, tá? Do jeito que vocês quiserem. Na verdade, esse espaço a gente já pode deixar uma linha aqui, que é onde vai ser, pode ser assim, pode ser do jeito que vocês quiserem a linha, tá? Eu tô fazendo ela assim, porque aqui vai ser o lugar onde a gente vai colocar a baleia do Jonas. É o mascotinho que ele vai estar com ele e a gente vai representar ela aqui, ok?
eu vou usar esse modelo aqui da baleia como base, mas vocês podem aí usar outras se vocês acharem interessante. Bom, estruturado ele, agora a gente vou fazer o básico dessa baleinha, que o formato dela é simples, e depois vou explicar para vocês como a gente pode introduzir o barroco em pequenas partes dela. Bom, gente, olha só. Deixei essa nadadeira aberta porque eu poderia fechar ela aqui, né, e ficar igualzinho tá na referência. Porém, é a parte que eu quero trabalhar um pouco do barroco também, que é aquela forma arredondada. Então, vou brincar aqui com isso. E aqui, embora eu não tenha deixado aberto, também eu tenho liberdade de fazer algumas coisas, algumas alterações, ok? Pessoal, vocês viram aí, ó, foi retirado essa linha, que era do gorro. Na sequência, eu vou retirar as linhas, a gente chama de linhas guias, tá ok? Essas linhas que a gente não vai usar mais, que eram de marcação, e já vou, na sequência, definir. Aqui eu fiz umas linhas imitando um pouco as ondas do mar, mas vocês podem fazer de qualquer forma aqui dentro, tá? Usei esse formato meio rococó, que também tem a ver com o que a gente está trabalhando aqui, com a nossa cultura barroca, mas que o rococó também está inserido. E aqui, agora a gente vai ir definindo essa linha melhor e usando a luz em alguns locais para dar mais vida, ok? Só ir seguindo aí, gente.
Bem, pessoal, então foi isso. Hoje na nossa aula a gente teve o auxílio do lápis branco para trabalhar uma luz e tivemos a junção de mangá com o barroco, que é uma junção inusitada, mas que revela uma possibilidade muito interessante para a gente. E quero dizer para vocês que essas aulas com dicas de mangá, elas servem para que vocês criem os personagens de vocês, ok? E, claro, né, sem deixar de valorizar os personagens fantásticos aí que existem no mundo do mangá, dos animes, mas que é interessante tentar também elaborar coisas do tipo, e vocês viram que são de muita simplicidade as técnicas, né? E a gente vai estar por aí nas próximas aulas elaborando algumas outras coisas do tipo, transformando outros profetas e tal, ok? Aguardo vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, ok? E aguardem as próximas aventuras.